Salmos 29, versículo 8. Quem já achou? Levante aí a sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, ó grande Deus, Deus que fala, Deus que é poderoso, Deus que é grande, Deus que trouxe essas pessoas, usa a minha boca agora, e que as palavras que forem pregadas sejam entendidas, absorvidas, para produzir, meu Pai, fé, vitórias, salvação, mudança de vida, em nome de Jesus. E você que crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim agora, antes de vocês lerem comigo. O ser humano, na sua maioria, são orgulhosos. E você percebe isso quando você conversa com pessoas. Você observa que o ser humano não gosta de ficar por baixo. Eu estava em um lugar e tinha dois homens conversando na minha frente. Aí um falou assim: rapaz, eu conheci Campo do Jordão, bonito lá. Aí o rapaz nem tinha terminado de falar de Campo do Jordão, o outro falou: Gramado é muito mais bonito, eu conheci Gramado. Porque o ser humano é assim. Você fala assim: olha, eu fiz essa comida, eu fiz uma melhor. Eu conheci um lugar tão lindo, eu conheço um lugar mais bonito que esse. O ser humano tem a mania, tem um costume de sempre se achar superior aos outros. E Deus, Ele resiste o orgulhoso, mas Ele dá graça ao humilde. Deus permitiu que o barco de Pedro estivesse vazio para ter lugar para Jesus. Então Pedro, um pescador, um bom profissional, ele estava cansado de trabalhar a noite inteira e não ter apanhado o quê? Nada. E Deus permite que a gente canse, que não tenhamos resultados, que a nossa vida fique vazia, para nós darmos lugar para Ele. Deus permite. Por isso que muita gente chega quebrada, cheia de problemas, sem paz. Mas a falta de paz não é a falta de dinheiro, porque pode faltar dinheiro na sua empresa, na sua loja, na sua casa, pode faltar muitas coisas, mas se tiver Jesus, o príncipe da paz, você tem paz, você tem força, você tem ânimo, e você tem condições de superar os momentos difíceis por causa de Jesus. Então, seja humilde e tenha o seu coração aberto para ouvir o que Deus quer falar com você hoje. Antes de Deus levar o povo para entrar na terra prometida, Deus permitiu que o povo passasse pelo deserto. Antes das vitórias na vida dos heróis da fé, Deus permitiu que eles passassem por lutas. Você não encontra na Bíblia uma vitória sem antes vir um deserto, sem antes vir uma luta. Você vê que Deus não poupou nem o próprio filho do deserto. Os cientistas dizem que o deserto é o melhor lugar para eles prepararem o equipamento deles para enxergar o céu. Muitas pessoas, elas não conseguem descobrir, entender como tem ensinamentos valiosos, preciosos nos desertos da vida. Tem gente aqui no meio de um deserto. Tem gente aqui enfrentando uma guerra muito grande. E eu queria tirar lições na palavra de Deus que pode te ajudar. Esse versículo de Salmos 29, 8 diz assim: a voz do Senhor faz tremer o deserto. Repita comigo: a voz do Senhor faz o quê?
faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Olha para mim, por favor. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela faz tremer o deserto. Ela te fortalece no deserto. Muitas pessoas, elas não sabem o que Deus tem para elas, por isso que elas se apavoram com o que elas estão vivendo, com o que elas estão passando. Mas o que você está vivendo não é nada diante do que Deus tem para você. Mas se você não tiver o entendimento de como Deus trabalha, você vai entrar em desespero no deserto, você vai abrir a boca para falar besteira no deserto, e você vai morrer no deserto, se enfraquecer no deserto. O deserto já matou muita gente. Entenda, você não sabe o tamanho do seu deserto, por isso que você não pode comparar sua vida com a vida dos outros, nem com os desertos dos outros. Há quem pensava que uma luta que ela está enfrentando hoje ia acabar mais rápido, mais fácil. Há quem pensava que ia estar terminando o ano agora em outra situação. De repente não aconteceu ainda o que você quer, mas vai acontecer. De repente não mudou ainda o que você gostaria, mas vai mudar. De repente Deus não fez ainda tudo o que Ele quer fazer e vai fazer. E você tem que crer. Quando nós valorizamos a presença de Deus, o Espírito de Deus, é porque quem me ajudou a vencer os desertos que eu já enfrentei na minha vida, e quem me trouxe até aqui e me sustentou, é a presença de Deus que também quer te sustentar. E quando você valoriza a presença de Deus, não importa se o seu deserto é pequeno ou grande, não importa se é curto ou longo, não importa o calor do deserto que você está vivendo, você sabe que Deus não te desampara no deserto. Pessoas te desamparam, pessoas te decepcionam, pessoas se afastam, mas como está escrito no livro de Êxodo 13, 21 e 22, que diz assim, Êxodo 13, 21 e 22 diz assim: e o Senhor ia diante deles, que horas? De dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e que horas mais? E de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. 22. Nunca tirou de diante do povo o quê? A coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo o quê? De noite. Olha para mim. Se tem um que não se afasta de você na hora do deserto, é Deus. Nem de dia, nem de noite. Você pode não ter quem você gostaria de ter do seu lado, você pode não ter pessoas que você ajudaram, que deveriam te apoiar, você pode não ter familiares que deveriam dar uma força, torcer por você, mas Deus você tem e Ele é suficiente. Ele não desampara o ser humano, quando essa pessoa vive a fé na palavra dEle e valoriza a presença dEle. Agora, por que no deserto a pessoa entra em conflitos? Porque às vezes você ora por pessoas e as pessoas são abençoadas, você ajuda pessoas e elas vencem, e você fala, meu Deus, eu orei por fulano, Deus abençoou, eu orei por mim, não aconteceu nada ainda. E você fica em conflito, como é que pode, eu ajudei fulano e eu estou nessa situação? Mas você não sabe porque você está passando por essa situação, que Deus está permitindo. Talvez seja para o que está escrito em 2 Coríntios 1,4, olhe para o telão por favor, que é mais rápido, que diz assim, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por quem? Então tem lutas que você passa, que você está passando e vai vencer, para lá na frente consolar e ajudar uma pessoa, que você vai dizer para ela, não desanime, não desista, sabe por quê? Porque eu venci o que você está passando, eu já passei por isso e venci. Tem gente que vai passar a ter fé em Deus pela sua história. Tem gente
que não vai abandonar a fé pelo seu exemplo. Tem gente que se espelha em você. Uma garota falou para mim: bispo, a minha mãe é uma mulher de fé. Eu nunca vi minha mãe desistir. Passei por momentos difíceis. Vinha até pensamento de suicídio. Mas eu lembrava da minha mãe, que nunca abandonou a fé e no final Deus honrou ela. Porque ela foi coluna para a filha. Ela ajudou a filha no momento difícil, sendo um exemplo de fé. Deus nos prova nos momentos bons e nos momentos difíceis. Ele nos prova nos momentos bons, no momento que está dando tudo certo, no momento que você está por cima. Como é que Deus te prova? Se você está se orgulhando, ou se você continua humilde, se você está ajudando mais a obra dele, já que você pode, se você está abençoando pessoas através do que Deus está te dando, ou se você está pensando só em você. Mas Deus também nos prova nos momentos de deserto. As maiores lições, as coisas mais valiosas da sua vida, você vai aprender nos momentos difíceis. De repente você é uma pessoa que estava se perdendo. E para você não começar a se tornar uma pessoa miserável, quando é que a pessoa se torna miserável? Quando ela começa a perder aquilo que o dinheiro não compra. Você começa a perder seu caráter, você começa a perder sua família, você começa a perder coisas que o dinheiro não compra, e você vai passando por cima disso. Quando você entende que Deus tem propósitos no deserto, então você passa pelo deserto, o deserto não te destrói, o tempo não faz mal para você, e você sai do deserto melhor. Quem tem pedido a Deus: Deus me dá calma, me dá paciência, faz assim, você sabe o que você está pedindo? Romanos 5,3, coloca na tela por favor. E não somente isto, mas também nós, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Você está pedindo paciência, Deus está trazendo tribulação. Vou parar de pedir, bispo. Você já conversou com as pessoas mais velhas? Você chega agitado, ela fala: calma, vai dar certo, já passei por isso, porque ela tem experiência. As tribulações não nos deixam pior, os desertos não destrói quem é da fé, nos deixa melhor, mais maduro, mais paciente, mais equilibrado, mais humilde. Amém? As tribulações da vida. A Bíblia fala em Lucas capítulo 1, no versículo 80, que um homem chamado João Batista, ele se robusteceu, se fortaleceu no deserto. Olha aqui, olha o que diz aqui. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se o quê? A Israel. Olha para mim, você está no deserto, se fortaleça. Não abra a boca para falar besteira. Eu nunca vi Deus honrar um murmurador. Eu nunca vi uma pessoa ser abençoada murmurando, reclamando. Deus odeia isso, Deus não gosta. Nem você gosta de ter um funcionário que só vive reclamando da sua empresa, dos seus negócios. Você não gosta de ver ninguém reclamando. Eu pelo menos não gosto. Deus também não. Eu nunca vi Deus abençoar murmuradores. Faça um voto com Deus hoje, de não terminar o ano murmurando, reclamando do que você não conseguiu, mas agradecendo por tudo que Deus fez na sua vida. Você vai ver como sua vida vai muito mais longe. Ele se fortalecia no deserto. No deserto eu posso me enfraquecer, eu posso me fortalecer. Depende do que eu estou colocando para dentro de mim. Não pense que os homens de fé que Deus honrou, que Deus abençoou, não pense que essas bênçãos vieram antes dos desertos. Deus trabalha assim. É a maneira de Deus trabalhar. Eu quero que a presença de Deus seja com você. Eu quero que você absorva o que nós estamos passando e se renda a Deus de verdade. De verdade.
Deus não aceita que você seja como aquele marido que dá um beijo na mulher para compensar uma traição. Deus não quer dinheiro, Deus quer vida. Amém? Ele quer vida. E quando a sua vida é entregue a Ele de verdade, então Ele te ajuda a vencer os desertos da vida. E os desertos florescem. De repente a tua aflição é porque você está passando um momento que você nunca pensou que iria passar na vida. Se levantou um problema, você entrou num deserto que você nunca pensou que ia passar uma coisa dessa maneira que você está passando. Mas Deus sabe o que Ele está permitindo, se a sua vida é dEle. E no final você vai ver que Deus sabia o que estava permitindo. E você vai ver o que você vai colher se você não morrer no deserto. Amém? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo. Até o que nós não entendemos agora. Tem uma música que diz assim, ó, eu não entendo. Canta o refrão dessa música, por favor. Ela diz assim, eu não entendo, mas eu aceito os teus planos. Sabe ela, André? Canta aí o refrão dela. Ó. Eu não entendo, mas eu aceito. mas eu aceito. Seus caminhos são mais altos que os meus. Seus caminhos são mais altos que os meus. Sou menino, Sou um menino indefeso. indefeso. Eu sou humano, Eu sou humano, mas Ele é Deus. mas Ele é Deus. Minhas perguntas Minhas perguntas são insistentes. são insistentes. E Ele não é obrigado a me responder. Ele não é obrigado a me responder. Os desertos Os desertos têm propósito. têm propósito. Permite tudo Permite tudo para preservar você. para preservar você. Até coisas que você perde é livramento para você. Até coisas que você chora porque não conseguiu, era Deus te livrando de alguma coisa. Quando a sua vida pertence a Deus, você pode passar pelo que for, você sabe que no final tem alguma coisa que Deus queria tirar de você, colocar em você, para usar mais você, para ser glorificado através de você. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.